Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje a gente vai começar a aprender um pouco mais, vai começar a usar um pouco mais a ferramenta do Word, o programa de edição de texto da Microsoft, para a elaboração e estruturação de documentos com as mais diferentes características que a gente possa precisar de acordo com as nossas necessidades aí, acadêmicas, profissionais e assim por diante. Na aula passada, o programa foi apresentado de um modo geral, quais eram as características que ele tinha, o que era, como é que, os principais elementos e assim por diante. Nessa aula de hoje ela é um pouco mais prática, a gente vai utilizar o programa de modo um pouco mais prático para poder atender aí diferentes necessidades que possam surgir dentro da sua vida acadêmica ou profissional. Então considera, por exemplo, a gente olha o Word, né, como um programa que a gente vai poder editar um texto de uma pesquisa de escola, por exemplo, né? Então você coloca aqui o título da pesquisa, o nome da matéria e depois faz essa formatação desse trabalho de acordo com as regras que estão disponibilizadas aqui no programa, usando já as opções pré-formatadas ou ainda, se preferir, formatando ela com um padrão que você quiser, de modo manual, vamos dizer assim, né? Aumentando a fonte, põe o alinhamento que você precisa, muda destaque, altera com negrito, sublinhado e assim por diante. O funcionamento do Word é sempre nesse mesmo padrão. Você seleciona o item que você quer e clica em qual regra que você quer que seja aplicada. Vai ser sempre assim. Essa seleção pode acontecer de 3 modos diferentes. O primeiro é selecionando uma linha inteira. Você clicando com o botão esquerdo, ele vai selecionar essa linha inteira que que tá à frente dela. Observa que aqui há uma mudança do cursor. Então nota com bastante atenção aí, ó, no desenho do cursor, ele muda de direção, tá vendo? Ele fica agora voltado para a direita. Quando você clica uma vez, você seleciona a linha que está à frente desse cursor que você está clicando. Se você clicar 2 vezes, clique duplo, 1, 2, 3, rápido, ele vai selecionar todo o parágrafo de uma vez, a partir do qual você pode aplicar a regra que você quiser, que for necessária aí para o seu texto. Já se você clica 3 vezes, todo o texto é selecionado de uma única vez. E aí agora você pode colocar em todo o texto, por exemplo, uma única regra do seu documento, né? E essa forma de utilizar o programa vai proporcionar para a gente algumas facilidades na nossa operação, e esse é o principal objetivo da nossa aula, que é proporcionar a prática da utilização da ferramenta. E sempre vai ser da mesma forma, você seleciona o item que você quer e aplica a regra que você quer que seja aplicada, por exemplo, fazer com que todas as palavras, todas as letras estejam em maiúscula. Não cabe aqui, não é o objetivo da nossa aula, o objetivo principal da nossa aula aqui, falar para vocês assim, ó, cada um desses botões, para que serve? Para que serve esse botão? Para que serve esse? Para que serve esse? Até porque existem muitos botões, a gente já viu na aula anterior, com inúmeras funcionalidades diferentes que podem ser utilizadas aqui dentro. Então,
não seria produtivo, não seria producente a gente passar aqui nas nossas aulas por cada um desses botões. Qual que é o nosso objetivo, a minha proposta dessa aula com vocês? É mostrar coisas que podem ser feitas para que você, a partir das suas necessidades, possa utilizar aí essas diferentes combinações de ferramenta à disposição para poder atender as suas necessidades depois, tá? Então, as nossas aulas vão ser sempre nesse sentido, demonstrando formas de explorar essas potencialidades que o programa tem a oferecer dentro das ferramentas disponíveis no Microsoft Word. O mesmo vale para o Excel quando a gente for estudar ele no próximo bimestre, PowerPoint e assim por diante, tá bom? Bom, vamos lá. A proposta para essa nossa aula de hoje, ao invés de simplesmente fazer um documento de texto, uma ferramenta acadêmica de texto, o objetivo dessa nossa aula de hoje é mostrar para vocês como utilizar para elaborar diferentes tipos de documento, e para isso eu queria trazer para vocês um modelo de documento bastante utilizado, especialmente na sua vida profissional, que é o cartão de visita. O cartão de visita é aquele cartãozinho pequenininho que você manda lá com seus dados principais, suas principais formas de contato, que é entregue às pessoas aí, que você manda imprimir na gráfica e entrega para as pessoas com que você gostaria de atribuir aí, estabelecer uma comunicação, estabelecer um contato, principalmente um contato profissional. E uma das formas de você fazer esse cartão de visita é através do programa do Word, que tem essa potencialidade, essa capacidade de fazer, mas obviamente não dá para fazer um cartão de visita numa folha A4, que é a folha padrão do documento do Word, o formato padrão que é impresso aí na maioria das impressoras. O cartão de visitas tem uma dimensão mais específica, ele tem um tamanho mais específico, e isso o Word também consegue lidar. Para que a gente possa começar a montar o nosso cartão de visitas, o primeiro passo é, através do layout, fazer a configuração da página de acordo com as nossas necessidades. Só que aqui a gente vai mexer no papel, sendo que dentro dessa opção de papel já estão disponíveis uma infinidade de possibilidades diferentes, papel de carta, envelope, o B5, que é o padrão ISO, o A5, A3, A4, A1 e assim por diante. Nesse nosso caso, nós vamos utilizar um tamanho personalizado, porque dentro das opções disponíveis por padrão, nenhuma delas atende à nossa necessidade. E qual que é o tamanho personalizado que nós vamos usar? Nesse nosso caso, a nossa folha para o cartão de visita tem 11,5 centímetros de largura. A largura total do papel é de 11,5 centímetros e a altura do papel é de 6,5 centímetros. E uma vez que eu defini aqui o meu tamanho da minha folha, eu posso agora também ajustar o tamanho da minha margem. Como eu tinha falado com vocês, dá para fazer tanto, na aula passada, dá para fazer tanto utilizando a régua aqui em cima, como ainda aqui na função na função da configuração de página, através dessa tela onde a gente pode ajustar a margem. Nesse caso eu vou colocar 0,75 em todas as margens do meu documento. Agora eu tenho uma folha de 11,5 por 6,5
e 0,75 de margem aí, que é aquela área de corte, só para garantir que a gente vai conseguir fazer a nossa impressão sem cortar nenhuma parte importante do documento. Bom, uma vez que eu já tenho minha folha configurada, agora eu vou colocar o conteúdo da minha folha, meu cartão de visita, as minhas informações que eu quero apresentar no cartão de visitas, nesse cartão de visitas. E a primeira informação que eu vou colocar é, claro, o meu nome, que essa, né, que está aqui logo de cara, primeiro dado à disposição. Além disso, quero colocar também o meu e-mail, e o meu telefone de contato, que por questões práticas, eu acho que vocês entendem bem, não vou colocar o meu telefone pessoal direto, o e-mail até é mais fácil de tratar, filtro, spam, esse tipo de coisa, mas telefone é um pouco mais complicado, então vocês têm o meu telefone, mas de qualquer forma está aí à disposição a forma de montar essa informação. Outra informação que eu quero colocar aqui no meu cartão de visitas é a minha função que é aquilo pela qual as pessoas entrariam em contato comigo para poder o serviço que eu tenho a oferecer para elas. Além disso, eu quero colocar também no verso do meu cartão de visita, na parte de trás do meu cartão de visita, quero colocar outras informações, como outros serviços que eu posso oferecer, outras coisas que eu consigo fazer que também podem ser úteis. Essa aqui é a minha função principal, mas além de professor de informática, eu também ensino outras matérias e é isso que eu queria colocar no verso do meu cartão de visitas. E esse verso, nessa tela, nessa primeira folha, essas são as informações que eu quero que apareçam. São todas essas informações que eu quero que apareçam. Não quero, nesse caso específico, eu não quero que nesse documento tenha mais nenhuma outra coisa escrita. Por isso, eu posso usar aqui a opção de quebra de página para fazer com que, a partir dessa parte, surja um novo documento, e o que eu escrever aqui obrigatoriamente vai ser nessa nova folha. E essa folha, por exemplo, essa nova folha, eu quero que esteja dividido em duas colunas diferentes, para que eu consiga poder montar essa lista desses itens que eu posso ensinar, como por exemplo, professor de matemática, que eu também sou professor de matemática, professor de programação, técnico em informática, eu sou marceneiro por hobby, eu sou eletricista curioso, eu sou mecânico enxerido, eu sou, o que mais que eu sou? Que eu sei fazer instalador de antena, eu sou técnico em rede de computadores, eu sei fazer instalação de alarme e câmera
segurança. Eu sei fazer... O que mais você pode me chamar para fazer? Formatação de trabalhos acadêmicos e outros documentos. Então, com isso, e aí agora vem uma dica importante de experiência profissional de muitos anos fazendo esse tipo de coisa, tá? Primeira dica operacional. Sempre coloca todo o conteúdo que você quer colocar no seu documento. Depois que você escreveu o seu conteúdo, aí sim a gente pode passar para a próxima parte agora, que é a parte legal de fazer, né? Que é a formatação. O que é essa formatação? É como o nome sugere, é montar a forma para poder fazer com que essa informação que está sendo apresentada agora esteja mais bonitinha, esteja mais agradável visualmente, porque você não vai entregar um cartão de visita assim, só desse jeito. A gente precisa colocar outras coisas nesse documento. E essa formatação desse layout, guarda a palavra layout, disposição, arranjo físico dessas informações, leva em consideração o tamanho, a posição, a cor, outros elementos tipográficos que podem ser inseridos nesse documento para poder fazer aí o documento que a gente quer, nesse nosso caso, o nosso cartão de visita. Então, para começar a formatação, eu vou selecionando aqui o meu nome, colocar em negrito para dar mais destaque e vou aumentar o tamanho da letra para ficar bem grande aqui. Acho que assim já está bom, já está o suficiente. Vou colocar ainda aqui na parte dos meus contatos um espacinho. Nesse caso aqui eu dei um tab no teclado para fazer um avanço naquele recuo da primeira linha. Eu tinha falado isso já na aula passada, são os 2 dedinhos que a gente põe lá no começo do parágrafo, tecla tab. E a partir, na frente desse recuo, eu vou colocar um ícone, quero inserir um ícone de contato. Então eu vou pesquisar aqui algum ícone que possa ser utilizado para contato. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, vamos ver se eu acho um ícone de telefone. Aqui, acho que esse aqui está melhor. Esse aqui, ó. Quero colocar esse ícone ali na frente. E essa função, professor de informática, quero deixar centralizado no documento. E eu vou aproveitar, inclusive, e colocar aqui um pouco mais de espaço. Vou dar uma... Eita, a letra está muito grande, vou diminuir o tamanho da letra. Pronto. Além disso, como eu gosto de algumas coisas mais coloridas, gosto de itens mais destacados, vou inserir aqui uma barrinha só para colocar uma corzinha nesse. Coloquei um retângulo aqui, né, no caso do documento, e vou enviar para trás esse documento, porque vocês repararam que o meu nome sumiu, né? Porque obviamente quando eu coloquei o retângulo em cima, ele veio por cima do item que a gente tinha inserido, no caso do texto. Agora eu vou enviar para trás.
Vamos para trás, filho. Enviar para trás o texto. E para deixar mais bonitinho, eu vou mudar o contorno da forma para um rabisco. Deixa eu ver um que esteja mais legalzinho. Esse aqui, gostei desse. Aumentando aqui a margem para ficar só essas linhas tracejadas aqui. Como eu achei que ficou um pouco fraca essa informação, eu acho que eu vou colocar um negrito nela para dar um pouco mais de destaque. E isso aqui eu vou deixar em cinza, um tom de cinza um pouco mais escuro, mudando a cor do texto. Assim. Dá até para aumentar um pouquinho mais esse tamanho, né? Vocês prestaram atenção, observaram o detalhe de que quando eu aumentei aqui o tamanho da letra, ó, vou aumentar de novo aqui esse tamanho dessa letra, fez com que o texto que estava lá, professor de informática, caísse para a linha de baixo, para a página de baixo. Quando foi para a linha de baixo, automaticamente o verso, né, a parte do verso, acabou sumindo também. Por quê? Porque nós tínhamos colocado aquela quebra de página anteriormente e com isso automaticamente quando ele foi para a linha de baixo ele também fez com que a próxima informação aparecesse na página seguinte. E lembra que eu tinha falado com vocês da tecla de atalho? Quando eu venho aqui, ó, a função diminuir o texto, ele aparece, eu ia apontar na tela, desculpa. Mas ele aparece lá, ó, diminuir tamanho da fonte, Ctrl Shift menor. Então, quando você aperta essas teclas de atalho, ele aumenta ou diminui o tamanho da fonte, fazendo com que esse conteúdo ande aí, né, de uma página para outra. Aqui no verso, eu vou fazer também uma edição nesse documento, eu quero colocar isso em tópicos. Eu vou precisar ajustar também o recuo desses tópicos para que ele não pule para a próxima página. Então agora está aqui todos os meus tópicos de serviço. E eu vou fazer uma formatação aqui também, da mesma forma que eu fiz na parte de cima, eu quero fazer uma formatação aqui nessa página. Só que aqui, ao invés de azul, embora eu goste bastante de azul, eu quero fazer uma barra vermelha. Então eu vou fazer igual, vou colocar aqui a minha forma, a forma com que eu quero que apareça no meu texto. Vou selecionar aqui a cor vermelha. Vixe, não tem nenhuma cor vermelha aqui, né? Eu acho que nenhuma dessas cores são vermelhas. Galera, foi mal. Não sei se eu já tinha falado antes, mas eu sou daltônico aí. Acho que não tem nenhum vermelho, são todas laranja, né? Tá, então vai ser laranja. Não, mas eu quero vermelho. Então eu vou achar o vermelho. Outras opções de tema não. Tá aqui, então, a nossa opção. Eu quero que ele fique com essa borda meio esfumaçada assim, só que ao invés de laranja, eu quero que seja vermelho. É isso aqui, esse é o vermelho. E igual eu fiz lá na outra, eu quero que ela seja da linha esboçada, com essa de rabisco. Num vermelho mais escuro. E como eu fiz na outra, eu vou fazer lá no meu nome, eu vou fazer aqui também, enviar para trás do texto. Aí agora eu tenho o meu texto bonitinho, escrito em vermelho, com o fundo vermelho. E vou deixar ela aqui com a parte branca do texto. E essa
essa segunda parte que está em branco, eu vou colocar no vermelho também, fazendo aí um contraste das cores entre um e outro. Eu acho que esse aqui fica melhor, embora eu não veja muita diferença entre um e outro. Bom, tá aqui meu cartão de visitas montado com o programa do Word, usando os recursos que o próprio programa oferece. Terminado esse cartão de visitas, agora vem a segunda dica técnica que eu posso oferecer para vocês, que é na hora de você salvar esse documento, quando você for salvar esse documento, você sempre vai salvar ele na primeira vez. Quando você salva a primeira vez, ele sempre vai oferecer para você essa opção do salvar como, que vai permitir que você escolha qual que é o local em que você quer que salve o documento e qual que é o nome do documento, cartão de visita, nesse caso. Então, quando clicou no salvar na primeira vez, ele sempre vai oferecer para a gente essa opção de salvar como, mas utilizando, por exemplo, a tecla F12, você pode abrir novamente a janela do salvar como, só que agora eu não quero salvar ele como formato .docx, né, o formato do documento do Word. Eu quero salvar ele como PDF. Cartão de visita, tá aqui, ó, bonitinho, como PDF. Por quê? Desculpa pelo barulho. Mas por que salvar ele como formato PDF e não como formato doc? Porque agora, como formato PDF, esse arquivo pode ser enviado, por exemplo, para a gráfica, para ser impresso da forma com que está. Já o formato do Word serve para poder editar esse documento sempre que você perceber que precisa fazer alguma alteração. Então, olhando agora aqui o meu documento, fazendo uma revisão desse documento que eu fiz, eu percebi que o meu nome aqui com a cor preta não ficou tão legal. Assim como eu coloquei o branco no fundo vermelho, quero ver como é que vai ficar com ele no formato branco. E eu particularmente gostei mais dessa opção do que do jeito que estava antes. Então agora, tendo essa modificação, estando ele no formato doc, eu consigo fazer doc ou docx, eu consigo fazer as alterações no documento, mudando tudo que eu quiser fazer, tudo que eu precisar mudar aqui. Assim como, por exemplo, aqui, ó, eu tô achando que essa parte tá meio vazia. Como eu sou professor de informática, eu quero colocar aqui o desenho de um computador. Então, eu vou colocar lá em inserir ícones, vou pesquisar aqui computador, não tem. Vamos ver desktop, também não. Vamos ver monitor, se tem um monitor. Eita, não tem nada. Tela. Ah, tem uma tela aqui, ó, de monitor. Será que tem um teclado? Ah, tem um tecladinho de computador aqui. Então eu vou colocar o teclado, inserir e vou colocar também a tela. Já que eu estou colocando esse, vou colocar o mouse também. Ih, não tem mouse. Então vai ser só esses dois mesmo. Nota que agora deu uma bagunçada no documento, mas eu posso, usando essa opção de quebra de texto, colocar em frente ao texto. E agora eu consigo arrastar isso da forma com que eu quiser. Quebra de texto em frente ao texto. Agora eu consigo, tá vendo? Eu consigo ajustar isso do jeito que eu precisar. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho desse meu monitor. Quero colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Também vou ter que diminuir um pouquinho esse tamanho, porque imagina um teclado
tamanho do monitor assim. Ajustar a sua posição. E vou aproveitar e vou colocar eles na cor que está o resto do documento. Nesse caso aqui, contorno, a cor azul e preenchimento. Ah não, apesar de que o azul não ia pegar ali, né? Então acho que vai ter que ser no vermelho, que é a cor que eu estou usando lá no slide seguinte. Só que acho que esse vermelho fica melhor. Não ficou legal não. Vamos deixar no preto mesmo. Então, tá aqui o meu cartão de visita montado com o programa do Word para poder ser feita aí a impressão, ser feita a elaboração desse documento posteriormente. Como eu fiz uma série de modificações, né? No caso eu incluí um novo elemento, eu mudei a cor, eu não mexi na parte de baixo, mas o resto do documento todo foi alterado. Preciso lembrar que aquela versão do PDF que tinha sido emitido foi como se eu tivesse impresso aquele documento e ter deixado ele lá salvo no computador. Então o PDF antigo ainda está com aquela primeira versão. Então na hora que eu vou fazer agora, que eu terminei, que essa é a minha, entre aspas, versão final do documento, eu preciso vir e gerar uma nova cópia desse PDF. Para isso, arquivo, salvar como, ou se preferir, F12 para poder gerar aí a janela do salvar como. Vou escolher novamente a versão PDF, só que agora para preservar essa informação, eu vou colocar aqui cartão de visitas modelo 2. Porque conforme eu for fazendo essas alterações, eu vou preservando essas informações de modelo produzidas no final. Eu não preciso me preocupar em salvar modelos diferentes aqui dentro desse documento. Porque aqui dentro do Word, você tem a opção de verificar e recuperar as versões antigas desse documento, as alterações antigas desse documento. Então aqui você tem, por exemplo, em versões específicas, todas as opções que foram salvas desse documento ao longo do tempo quando ele foi criado. Então, sempre que forem criadas novas versões desse documento, novas alterações desse documento, ele vai oferecer para a gente essa possibilidade para poder recuperar, por exemplo, numa alteração anterior. Então, essa diferença na prática entre trabalhar com arquivos no formato doc, né, no formato do Word, e no formato PDF, por exemplo, no formato de gerenciamento de imagens que estão fechadas, que não podem depois ser alteradas. Esse não pode também entre algumas aspas, tá? Porque também tem como editar o PDF depois, mas esse é assunto para outra aula. Mas perceba que o próprio Word, embora seja às vezes um programa muito subestimado, ele tem potencialidades para fazer várias coisas diferentes, inclusive um cartão de visita como esses que eu estou mostrando aqui para vocês nessa aula de hoje. Então nota que não é necessariamente uma coisa tecnicamente difícil de fazer. A gente sempre vai usar as mesmas meia dúzia de funcionalidades. A essência do trabalho é basicamente essa. Com o tempo, você vai aprendendo a identificar quais são as coisas que você pode ou não utilizar, quais as teclas de atalho, como por exemplo a de aumentar e diminuir fonte, que a gente usou aqui algumas vezes, e que tipo de combinação pode ser feita para poder montar o documento que você quer e que
você precisa dentro das suas necessidades, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje era esse, trazer para vocês uma experimentação desse programa com um formato diferente. Vocês têm a oportunidade de, e talvez essa seja uma vantagem da aula nesse formato, de recuperar em um momento anterior da aula para poder ver como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo, e aproveitem essa opção para poder testar e treinar e mexer e fazer documentos diferentes, fazer variações diferentes para criar o seu portfólio, né, para criar o seu banco de documentos possíveis para poder demonstrar aí as suas habilidades. Só um pequeno parênteses para terminar essa nossa aula de hoje, até meio que com o gancho da atividade de reposição aí que a gente fez logo atrás. Essa elaboração, esse processo de elaboração de cartão de visitas com elementos gráficos, né, colocar itens formatando, ajustando do jeito que a gente fez aqui agora, é uma coisa muito, mais uma forma, mais um serviço que você pode oferecer e que pode ser útil aí para poder fazer uma graninha, porque eu tenho a mais absoluta certeza, com tranquilidade, que você conhece alguém que trabalha com alguma coisa, marceneiro, pedreiro, costureira, boleira, não sei o que quer ter um cartão de visita, ou que já tem um, mas que está bem feinho, e que com recursos bastante simples, como por exemplo o próprio Word, podem ser melhorados, podem ser aprimorados para poder fazer aí um documento melhor, mais apresentável e possa ajudar aí na pessoa. E claro, você também ganhar um dinheirinho na confecção desse cartão de visita para a pessoa, tá? Então fica aí a sugestão para quem tiver interesse. Isso também pode ser uma fonte de renda extra aí para ganhar um dinheirinho fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Então, a nossa atividade eu vou deixar disponível para vocês no Teams, prazo de entrega delas padrão aí para poder fazer, e lembrando que na semana que vem é a última sexta-feira do mês, logo a gente faz a nossa aula ao vivo, então conto com a presença de vocês aqui no Teams. Todos juntos aí a gente faz essa nossa atividade ao vivo para poder tirar dúvidas, esclarecer melhor pontos, testar novas coisas e assim por diante, tá bom? Bom, é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Beijo, tchau.